Oi gente, meu nome é Lohane, eu sou agente de imigração registrada, faço parte da equipe da Tagarela Migration. Esse vídeo, acho que ele vai ficar um pouquinho longo, mas se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o processo do Skilled Visa, principalmente no estado de New South Wales, estou falando do Subclass 190-491, eu peço que você assista até o final. Para a gente começar, eu queria falar que é importante a gente saber que o processo do Skilled Visa ele é subdividido em 4 partes, tá? E aí eu tô falando do 190 do 491. A primeira parte é o Skills Assessment, né? O reconhecimento da sua profissão. Eu já falei aqui anteriormente, vou repetir, que eu considero o passaporte, porque sem ele você não consegue começar o processo do Skills Visa. E guarda essa informação que você vai entender por que eu tô falando isso. A segunda fase do processo é a Expression of Interest, que é você avisar para o departamento que você tem o interesse, que você tem a intenção de aplicar para o Skilled Visa. Nessa fase, você não paga, o departamento não cobra por essa fase, né? E você também não recebe um Bridging Visa, ela não é uma aplicação de um visto. Você só está avisando para o departamento que você tem interesse em aplicar para determinado tipo de visto. Beleza. A outra fase, que aí ela só está ligada ao 190 ao 491, ela está relacionada ao State Nomination, né? Ou RDA Nomination. O que é isso? Quando você aplica para o 190 para o 491, é como se você tivesse o apoio do estado ou da área regional escolhida para você seguir nesse processo e por isso você consegue uma pontuação extra. Nessa fase, você precisa cumprir com os requisitos do departamento, mas também para o estado ou área regional que você está aplicando. Beleza. Depois que você passou Skills Assessment, Expression of Interest, State Nomination, a última fase é você receber o convite do departamento para aplicar para o visto e a partir daí você consegue. Você tem 60 dias para enviar a sua aplicação. Bom, eu resolvi subdividir, né, explicar cada etapa do processo, porque isso independe do estado que você vai aplicar. Você pode aplicar para Tasmânia, para New South Wales, enfim, depende do estado, você precisa seguir esse processo. Não tem como pular nenhuma dessas fases. O que acontece? Cada estado, cada área regional, ela tem uma regra específica que o aplicante precisa cumprir para ele poder dar continuidade. Agora eu vou falar como que a gente pode pegar toda essa teoria e trazer para o estado de New South Wales, né? Os estados, eles têm as suas regras específicas, podem mudar, não quero dizer que vai ficar mais difícil, pode ficar diferente. Na minha opinião, New South Wales ficou até um pouquinho mais fácil. Acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente está recebendo bastante e-mail e algumas dúvidas aqui no Instagram também sobre isso. Quando o New South Wales reabriu a lista, ele colocou um requisito que ele exigia um tempo de experiência profissional mínimo para cada ocupação e ele também estava exigindo uma pontuação mínima. Então, por exemplo, a ocupação de chefe de cozinha tinha que ter 3 anos de experiência profissional mais uma pontuação mínima. As ocupações de TI, também a mesma exigência, né? Eu tinha uma cliente que ela é Enrolled Nurse. O estado começou a exigir 1 ano de experiência profissional e ela não tinha essa experiência. Então, dificultou um pouquinho para algumas pessoas porque tinha essa exigência. Só que New South Wales retirou isso, não existe mais, né? Isso deixou muita gente com dúvida, falando assim, então não precisa mais ter experiência profissional. O que acontece? O Estado não exige mais essa experiência profissional mínima para cada ocupação para você seguir para os próximos passos. Porém, o Skills Assessment, que é a validação, lembra, eu falei lá atrás, a primeira fase do processo pode exigir experiência profissional. Algumas ocupações, por exemplo, as ocupações relacionadas a TI, chefe de cozinha, carpenter, marketing specialist, advertising specialist, enfim, eu poderia falar uma lista enorme aqui, continua exigindo experiência profissional para que você tenha um Skills Assessment positivo. Então, cada processo desse que eu falei lá atrás, eles são independentes e possuem requisitos específicos. Você pode cumprir, você deve cumprir o requisito do Skills Assessment e apresentar a sua experiência profissional e quando chegar lá na frente, o New South Wales não vai exigir experiência para aquela fase ali. Mas são processos, muito embora interligados, eles são independentes, inclusive eles são analisados por órgãos diferentes, né? São autoridades distintas que vão analisar cada fase do processo. Ainda que New South Wales não exija que você tenha experiência profissional, pode ser que o seu Skills Assessment exija que você tenha experiência profissional. Esse é um ponto que eu queria falar. O outro ponto que eu queria falar, o 491, que é o visto regional, né? Aquele visto que tem duração de 5 anos e o aplicante precisa morar e trabalhar na área regional, ganhando um salário determinado durante 3 anos para depois fazer a transição para residência permanente através de 191. Acho uma excelente opção, muita gente não gosta muito dele, mas eu acho que é importante conversar um pouquinho para ver se vai adequar às suas possibilidades. Mas beleza, vamos falar do 491. O estado de New South Wales, ele mudou um pouquinho a regra do 491. Antes, você precisava fazer o registro do seu interesse. Veja bem, não é a expressão de interesse, era o registro de interesse e aguardar ser convidado. E você já tinha que escolher, você podia às vezes até escolher mais de alguma área regional.
o processo mudou, tá? E mudou mais ou menos no final do ano passado, início desse ano. O que o New South Wales fala agora? Olha, você pode aplicar diretamente. Se a sua ocupação está na lista da área regional, se você preenche os requisitos, né, tem o Skills Assessment positivo, tem a pontuação que o departamento exige, você pode aplicar. Você reside também no estado de New South Wales, é um outro ponto importante, você pode aplicar direto para a área regional. Lohane, então não precisa mais de convite? Calma aí, precisa. Você pode aplicar diretamente, mas você vai depender de um convite do departamento. É só mais uma fase do processo. Você vai lá, sua ocupação está na lista, você preenche os requisitos, mora em New South Wales, tem os documentos para demonstrar, beleza. Você vai lá e faz a aplicação. Tá lá escrito que você pode aplicar diretamente. Você paga uma taxa. Nessa aplicação, você tem que mandar a sua Expression of Interest. Então, não tem como pular as etapas, tá vendo? É tudo que a gente falou lá atrás. Skills Assessment, Expression of Interest, State Nomination. A gente precisa seguir. Você avisa para a área regional, você fala, olha, tem interesse em migrar. Hoje o tempo de processamento está mais ou menos entre 8 a 12 semanas, né? Claro que pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Depois que essa área regional que você escolheu, você aplicou diretamente como o Estado permite no momento, que eles te convidam para aplicar para o visto, que eles aprovam sua aplicação, automaticamente o departamento vai te convidar para aplicar para o visto. Lohane, não precisa mais de convite? Gente, precisa de convite. O que não precisa é de convite para essa fase do processo, mas você ainda depende de um convite do departamento. Então, você vai aplicar diretamente, como o Estado permite, a aplicação vai ser aprovada, você vai receber o seu convite e aí você vai aplicar para o departamento, que é o prazo que você tem 60 dias. O processo está até relativamente parecido com o estado de South Australia. South Australia é assim. South Australia você precisa ter o seu Skills Assessment, a sua Expression of Interest, aí você vai lá e aplica diretamente para o estado. É mais fácil? Não sei, é diferente. Então você vai lá, aplica diretamente para o estado. Você pode fazer uma aplicação para o 190 ou para o 491. Avisa, manda a documentação, avisa que você preenche os requisitos, paga a taxa, igualzinho o New South Wales agora, você pode aplicar diretamente. Depois que o estado aprovar, você vai receber um convite do departamento. Então, a gente está recebendo muitas dúvidas sobre isso, porque falar, Lohane, então pode aplicar direto? Pode aplicar direto em uma das fases do processo, tá? E eu sempre falo, as pessoas falam assim, Lohane, se eu precisar me mudar, eu me mudo, eu quero ir para um lugar que é mais fácil para mim. Gente, não existe muito lugar mais fácil, né? Vai depender muito das suas circunstâncias, vai depender do requisito do estado que você quer migrar. Vai depender do visto que você tá, né? Porque alguns estados, eles podem exigir que você trabalhe full time, que você trabalhe pelo menos 35 horas por semana. Então, agora, com o término das flexibilizações das horas, né, dos estudantes que vai acontecer agora em julho, algumas pessoas podem não vão mais conseguir trabalhar full time. Então, tudo vai depender das suas circunstâncias, do que você tá buscando, da disponibilidade daquele estado, tá? Eu acho. E aí eu não estou falando sobre questões pessoais ou profissionais, estou falando do ponto de vista de imigração, que New South Wales é um bom estado para migrar sim, a lista teve algumas alterações recentemente, mas ainda assim é uma lista benéfica, acredito que agora vão ocorrer novas mudanças no próximo ano fiscal, mas repito, o processo vai ficar diferente, não é que vai ficar mais difícil. Se você tem experiência profissional, se você tem um inglês excelente, né? Se você trabalha na sua área aqui, ainda que a lista mude, a gente consegue ajustar a sua estratégia ou até mesmo considerar algum outro estado, tá? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, se precisar de alguma informação adicional, eu recomendo muito que você faça uma análise de acordo com a sua situação, porque esse processo ele é personalizado, ele é de acordo com o que você tem para apresentar, o estado que você reside, enfim, é um processo extremamente personalizado, então eu sugiro que você entenda todo o processo de acordo com o que você tem para apresentar. Espero que esse vídeo tenha ajudado e qualquer dúvida a gente está aqui. Obrigada!